Só um minuto. Recording is on. Gente, estamos gravando aqui. Sejam bem-vindos. Opa. Então, estamos gravando agora. Gente, sejam bem-vindos aqui à nossa revisão número 2 de português. Tá? A gente vai trabalhar os conteúdos que a gente não conseguiu trabalhar na aula passada, uma continuação aí, para a nossa última aula de revisão de português, para estar preparadinho aí para o Enem. Bom, vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Depois eu peço que vocês me avisem se está tudo certo, eu imagino que sim. Tá certinho, né? Vocês conseguem ver o slide? Se alguém puder falar. E agora tá falando agora. Tudo certo, gente? Pera. Consegue ver o slide? Sim. Tá, então bora lá. Então vamos aqui para a nossa revisão número 2. Hoje, o cardápio da vez, o que a gente vai estar vendo aí? A gente vai começar mais ou menos uma continuação do que a gente viu na aula passada, de gêneros e tal. Então a gente vai ver a linguagem literária, depois especificamente a narrativa, os poemas, músicas, partir para a intertextualidade, e depois a gente vai trabalhar alguns temas específicos, que é tecnologias da comunicação e informação, a educação física, a arte corporal, artes, literatura brasileira, as escolas especificamente, e por último, um pouquinho de gramática aí para a gente fechar, tá bom? Vamos começar pela linguagem literária. Né? Então, o que eu acho importante da gente sempre diferenciar a linguagem denotativa da linguagem conotativa? O que é isso? Vamos pensar o D aqui de denotação de dicionário, ou seja, a linguagem que é o que quer dizer. Então, por exemplo, o que é isso aqui? É uma caneta e pronto. A linguagem conotativa é uma linguagem que tem conotação, ou seja, tem sentidos múltiplos. Então, vamos pensar na linguagem conotativa, na linguagem literária, como uma linguagem figurada. E por isso que a gente trabalha as figuras de linguagem. Porque quando a gente está na literatura, muitas vezes a gente vai ter metáforas, a gente vai ter ironias, hipérboles, a gente vai ter todo esse monte de figuras de linguagem que a gente já viu, que o Enem não vai cobrar de vocês, qual que é a figura de linguagem? Não, ele quer que você entenda, quando você lê um texto literário, que nem todas as palavras que estão ali, elas querem dizer exatamente o que o dicionário quer dizer. Então, sempre pensar nos múltiplos sentidos possíveis de cada palavra. Então, por isso que a literatura, ela brinca com as palavras, né? Por que nem todo mundo consegue escrever um texto literário? Por que é difícil escrever um texto literário? Porque as palavras, elas são usadas de formas múltiplas, né? Vamos dizer assim. Tem todo, às vezes, uma questão subentendida ali, tem brincadeiras com as palavras, enfim. Tá? E dentro dessa linguagem literária, vocês devem observar as descrições que aquele autor está escrevendo ali e as situações que eles estão propondo. Então, por exemplo, a gente vai ter, sei lá, o Machado de Assis ali sendo ele o Brás Cubas, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Qual que é a situação dali, da situação que está acontecendo? O defunto autor defunto. Então, sempre pensar nisso aí. E, a partir disso, eu trago aqui uma questãozinha que fala sobre a metáfora, ou seja, sobre figura de linguagem, e é para a gente entender melhor. Eu trouxe mais pela música em si do Gilberto Gil, que poderia ser muito bem um poema, tá? Então, o título dela é Metáfora. Então, ele fala assim: uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Então, o que ele está nos apresentando já de cara? Que o poeta ele vai dizer, é uma lata, mas quando ele está dizendo lata, ele pode estar querendo dizer outra coisa. O incontível. O que é incontível, no caso? É algo que não dá para botar na lata, né? Pois ele fala, uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, ele pode estar querendo dizer o inatingível, né? Então, mais uma vez, meta é uma coisa que a gente quer atingir, mas o poeta não. A meta pode ser uma coisa inatingível, né? Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Então, você aí não pode exigir do poeta que ele tem que determinar o que ele está falando. Ele pode estar falando, ele está falando qualquer merda lá e você tem que entender, porque a linguagem está rebuscada ali, né? Na lata do poeta,
do poeta, tudo nada cabe. Cabe tudo. As palavras que ele podem dizer qualquer coisa. Pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. O poeta ele consegue dizer nas palavras coisas que talvez você não conseguiria, por exemplo. Então, deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora de disputa meta. Dentro e fora, lata absoluta. Deixe-a simplesmente metáfora. Então, o que ele quis brincar aqui mais uma vez? Que as metáforas que o poeta vai construir, às vezes, sei lá, tu não pode querer que o poeta use uma linguagem fácil. O poeta ele está ali para criar uma obra de arte, ele vai usar metáforas, ele vai usar figuras de linguagem, né? E aqui esse enunciado da questão do Enem, ele nos dá uma definição do que é a metáfora. Isso ajudou muito. Então, pensar que a metáfora é uma figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, semelhança ou analogia entre dois elementos, ou entre mais elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, né? Então, a linguagem literária é bem por aí, eles vão brincar com a linguagem, remetendo-nos à conhecida figura, que é a metáfora. O trecho em que se identifica a metáfora, que no caso é que determine o conteúdo em sua lata. Ou seja, tu não pode querer que o poeta determine o conteúdo em sua lata. A lata, no caso, é, por exemplo, o poema, né? Então, ele não quer dizer exatamente uma lata, né? A metáfora é justamente a gente brincar. Ah, eu tô falando que você é uma flor, mas, tipo assim, você não é uma flor, né? Você é uma pessoa. Mas eu tô falando que a lata é aquela criação do poeta. Então, que cabe nele, ele cabe no poema o incontível, o inatingível, tá? Então é por aí, essa linguagem literária que eles vão estar brincando. E daí a gente vai para um dos principais, se não o principal, gênero, digamos assim, que eu acho que é mais importante para vocês no Enem, que é a questão da narrativa, tá? A narrativa ela se baseia em 5 elementos, tá? O enredo, os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. O enredo, gente, é aquilo que acontece, né? Então, fulano se casou com fulano e teve 2 filhos. Esse é o enredo, o que está acontecendo. Os personagens, aí sim, é a Maria, é o José, é o Brás Cubas, sei lá, que outros personagens, é o Macunaíma, por exemplo, são os personagens que vão estar ali na ação. Até aí tá tudo bem. O espaço é onde acontece a ação. E muitas vezes a gente tem que se atentar ao espaço, tá? O espaço, ele pode ser bem definido, né? Por exemplo, sei lá, tá acontecendo em uma cidade, em uma casa, e não sei o quê. Ou às vezes é um espaço bem não definido. Tu nem sabe onde está acontecendo porque o narrador ali, ou o eu lírico, que seja, a voz do texto não traz exatamente onde é que está acontecendo. E depois a gente vai perceber que o espaço ele pode se tornar um personagem. E isso já caiu no Enem, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso. Agora eu quero que vocês prestem atenção em 2 coisas: o tempo e o narrador. O tempo ele pode ser cronológico, ou seja, né, de manhã, de tarde, de noite. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Uma coisa que anda daqui para frente, ou de trás para frente. Porém, muitas vezes, na narrativa e nos textos que vão ser cobrados de vocês, tem o tal do tempo psicológico. Ou seja, eu penso o tempo que se passa dentro da cabeça do narrador ou do personagem, da personagem, enfim. Ou seja, tipo assim, vamos pensar que tá acontecendo uma coisa, mas daí do nada eu lembro de uma coisa que aconteceu anos atrás. E daí faz uma digressão na narração. É importante essa palavra. Digressão é, digamos, uma quebra, né? Então, tava indo, daí do nada tem um flashback, volta lá para 1940, depois volta para cá e volta de novo, e vai e volta. E aí que começa a ficar difícil o texto, né? E isso é muito o que o Machado de Assis vai fazer, que a Clarice Lispector vai fazer, vai usar o subconsciente ali, digamos, do personagem, tá? E também é importante a gente pensar nas paradas no tempo, na narrativa. A narrativa está andando e para, porque o autor ele pode conversar com você que está lendo. Por exemplo, mais uma vez, o Machado e a Clarice falam, tipo, eles estão escrevendo daí do nada. A Clarice, não sei que fim vou dar para essa personagem, não sei se vai ser feliz ou triste. Por exemplo, ela fala sobre o processo criativo, metalinguagem, se vocês lembrarem disso da aula passada, né? Falar sobre o processo criativo no decorrer do texto, tá? E depois, o narrador também é importante, que a gente tem mais ou menos 3 tipos. O narrador que é personagem, ou seja, o narrador na primeira pessoa. Eu sou o narrador aqui, o Brás Cubas, por exemplo, é o narrador da história dele, que conta a história dele mesmo, né?
Depois a gente tem o narrador observador, tá em primeira pessoa aqui, tá, gente? Depois o narrador observador é aquilo que vê as ações, que conta o que está acontecendo. É o narrador que está na terceira pessoa. E mais importante, eu acho, é o narrador onisciente, que muitas vezes pega a gente. Porque assim, a gente tem que pensar que o narrador onisciente, ele é tanto personagem quanto observador. Por quê? Digamos assim, o narrador onisciente, ele está narrando os fatos distanciado. Então, ele é um observador. Então, ele tá rolando o negócio, ele tá narrando, ele tá contando a história. Só que ele consegue entrar no subconsciente, no subconsciente não, no consciente do personagem. Ele sabe o que o personagem está sentindo. Vamos pensar assim, se fosse só um observador, eu não tenho como saber o que vocês estão sentindo. Mas o narrador onisciente, ao mesmo tempo que ele narra a história, ele consegue saber o que aqueles personagens sentem, o que eles estão expressando ali naquele momento, tá? Então é meio que ele é um deus ali, ele é onírico. Ele tá... Onírico não é a palavra, gente. Ele tá... Desculpa. Ele tá em tudo. Ele tá dentro e fora do personagem, tá bom? E daí a gente pode pensar no Cortiço, da Aloysio de Azevedo, né, aquela obra. Eu trouxe dois trechinhos aqui. É o seguinte. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Então, o que ele está falando do cortiço aqui? Que o cortiço cresce um mundo ali do nada, daquela lama, e se multiplicam as pessoas, aquele cortiço começa a se multiplicar, começa como larvas no esterco, né? Na merda. Então, tipo assim, o que eu acho que é uma essência do cortiço? Que quem que é o personagem principal do cortiço? É o próprio cortiço. É como se fosse que o espaço é um personagem, porque o cortiço ele é personificado, né? Ele cresce. Então, aquela figura de linguagem personificação prosopopeia, vamos pensar o seguinte, o cortiço ali ele se multiplica, ele aumenta de tamanho, né? Mais um trecho aqui. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a infinidade de portas e janelas alinhadas. O cortiço acordou, ou seja, o cortiço é um personagem, ele foi personificado aqui. Então, vamos pensar nesse tipo de narrativa. E eu trouxe um trecho assim mais romântico para os que gostam, tá? Que é do Morro dos Ventos Uivantes. Então, aqui nesse caso é uma narradora personagem, porque ela fala o quê? Os meus grandes desgostos. É a mulher que está narrando ali, tá? Mas vamos pegar, eu não lembro o nome da personagem, mas enfim, vamos lá. Os meus grandes desgostos neste mundo foram os desgostos do Heathcliff. Heathcliff, no caso, é o namoradinho dela, tá? Eu a acompanhei e senti cada um deles desde o início. É ele que me mantém viva. Se tudo mais perecesse e ele ficasse, eu continuaria mesmo assim a existir. E se tudo mais ficasse e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria para mim uma vastidão desconhecida, a que eu não teria a sensação de pertencer. Gente, ó, eu acho maravilhoso esse trecho, né? Mas enfim. Olha o que ela está querendo dizer aqui, ó. Se tudo ficasse, quer dizer, desculpa, se tudo mais perecesse e ele ficasse, sei lá, tudo acabou, mas o Heathcliff, o crush dela, ficasse, ela continuaria mesmo assim a existir, ela estaria viva. Mas se tudo ficasse e o crushzinho fosse aniquilado, fosse morto, sei lá, o universo se tornaria para ela uma vastidão desconhecida que ela não teria a sensação de pertencer. Então, assim, o que ela está falando? Ela está falando do amor da vida dela, provavelmente. Ela fala que os desgostos dele são os desgostos dela, porque é ele que me mantém vivo. Se ele morrer, eu morro. É mais ou menos isso que ela está falando aqui. O meu amor pelo Linton, ou seja, ela está falando de outro personagem agora, é como a folhagem dos bosques. Irá se transformar com o tempo. Sei disso, como as árvores se transformam com o inverno. Mas o meu amor por Heathcliff é como as penédias que nos sustentam, as pedras, tá? Que nos sustentam. Podem não ser um deleite para os olhos, mas são imprescindíveis. Ou seja, o amor dela pelo Linton ali é que nem folha, daqui a pouco cai, foda-se. Agora, o amor dela pelo Heathcliff é como pedra, sabe? Pode não ser lindo para os nossos olhos, sei lá, mas são imprescindíveis, é o que mantém ela viva. Nelly, agora ela tá falando como se ela estivesse falando com outra pessoa, com a mulher Nelly. Eu sou o Heathcliff. Então, tipo assim, ela tá falando que ela é a crush. Quer dizer, o crush é ela, né? Enfim. Ele está sempre no meu pensamento. Não por prazer.
tal como eu não sou um prazer para mim própria, mas como parte de mim mesma, como eu própria. Sabe? Então, aqui é um baita trecho que é a mulher ali que está dizendo tudo sobre o crush dela, né? Todos os sentimentos. E aqui a gente tem que pensar os elementos da narrativa, as figuras de linguagem, as metáforas que ela usa, né? Ou aqui a comparação metafórica que ela faz, né? Porque ela diz que o amor por Linton é como as árvores e o amor por Radcliffe é como as pedras. Ela está fazendo comparações metafóricas. E também, claro, aqui ela está fazendo uma baita de uma hipérbole, de um exagero, né? Se ele morresse, eu morro. Se ele morrer, eu morro. Né? Então, por isso que eu falo que o que a gente tem que entender das figuras de linguagem? A gente tem que ler uma obra literária e entender o que ela quer dizer, mesmo que use palavras meio mirabolantes. Tá bom? Então, batemos aí nessa parte, que a gente já está atrasado, óbvio que eu falo muito, né? Bom, depois... poemas, tá? Vamos falar aqui sobre poemas. Gente, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Os poemas são questões geralmente difíceis no Enem. Claro, existem exceções, existem algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas, de uma maneira geral, vai com calma. Vê que vai ter poema, senta, respira, toma um gole de água e senta ali para se concentrar no poema. Porque o poema, né, tu precisa de um tempinho maior, porque tu precisa entender o poema. E o que caracteriza o poema, na maioria das vezes, é a subjetividade, ou seja, aquela função emotiva. É aquilo que o emissor, o eu lírico, está dizendo. E, geralmente, o poema ele tem poucas palavras. Né? O poema é uma narrativa curta, vamos dizer assim, e muitos significados. Então, em uma palavra, o cara quer dizer 1000 coisas. Isso que é foda, isso que dificulta o nosso processo de entender o poema. Então, sempre que a gente está lendo o poema, vamos com calma, vamos pensar além, pensar nos múltiplos significados das palavras e compreender o eu lírico, ou seja, compreender o autor ali, o personagem, vamos dizer assim, o eu lírico do poema, tá? E isso é importante entender o que o enunciado quer. Não adianta a gente começar a ler o poema, querer interpretar, querer fazer relações maravilhosas na cabeça, pensar, se você não bater o olho e ver, ó, o que o enunciado está me pedindo na questão. Ah, ele quer isso. Então eu vou para o texto, vou para o poema, tentando entender isso que o enunciado quer. Tá bom? É por aí. E agora, eu gosto de fazer sempre essa comparação, eu sei que vocês já me ouviram falar isso, mas é importante. Ah, um poema é função poética ou função emotiva? Gente, pode ser os dois. Mas a gente tem como caracterizar qual que é a função principal ali. Vamos pegar esse poema parnasiano, aqui do parnasianismo, do Abel de Oliveira, que é o vaso chinês. Não dá nem vontade de ler esse poema, eu não gosto dele, mas enfim, vou ler um pedaço para vocês. Estranho mimo aquele vaso, viu, casualmente uma vez, de um perfumado computador sobre um mármore luzídio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele pusera o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez, por contraste à desventura, quem o sabe de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que há de pintá-la? A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei que com aquele chin, de olhos cortados à feição de amêndoa. Bom, ok. Entenderam alguma coisa? Porque eu não entendo esse poema, nunca vou entender, eu acho, enfim. É um poema muito difícil de entender. Mas vocês podem ver que ele é um poema perfeito. Por quê? Ele é um soneto 4-4-3-3, com rimas perfeitinhas, né? Esse aqui rima com esse com esse, esse com esse, esse com esse. Tudo perfeito. Ele é um poema que tem a métrica, as rimas perfeitas, né? Contadinho as sílabas poéticas. Então, é um poema esteticamente, digamos assim, perfeito, muito bonito. E aquele negócio do parnasianismo, a arte pela arte, é isso que era o objetivo. Mas aqui não carrega uma emotividade, não carrega uma subjetividade do autor ou do eu lírico, e sim uma coisa mais objetiva, falando sobre a porra de um vaso, né? Vamos lá. Agora vamos contrastar com o poema da Cecília Meirelles, que a gente viu várias vezes esse ano, que é o poema que se chama O Motivo. Ela fala assim: eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei o que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia
Sei que estarei mudo. Mais nada. Então, o que ela quer dizer aqui, né? Eu amo esse poema, mas enfim. Que ela está cantando. Ela não é nem alegre ou nem triste, ela canta. E ela só sabe de uma coisa, que um dia ela estará muda. Mais nada. Ou seja, um dia ela estará morta. Um dia ela vai morrer. Mas hoje não. Hoje ela canta. Hoje ela está viva. Não é nem porque ela está alegre ou nem porque ela está triste. Ela só sabe que ela está viva. E não sabe se fica ou se passa. Enfim, ela só sabe de uma coisa. Quer dizer, duas coisas. Ela canta hoje. E a canção é tudo para ela. Tá bom. Estou vivendo. É o motivo pelo qual vivo. E eu só tenho uma certeza. Que eu vou morrer. Sabe? Mas aqui vocês conseguem ver que ela traz um grau muito mais de emotividade, de subjetividade que ela quer passar. E aí a gente consegue contrastar uma função poética de vaso chinês e uma função emotiva de motivo, que é o poema de Cecília Meirelles. Mais uma vez, vamos trabalhar um último poema aqui. Esse é um poema do Carlos Drummond de Andrade, segunda fase do modernismo, é muito importante esse autor, tá? Eu recomendo também que vocês vejam ele, estudem ele, depois dessa revisão aqui, tá? O poema se chama Memória. Fala assim: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais do que lindas, essas ficarão. Então, o que ele está falando? Ele está falando sobre a memória, né? Primeiro ele fala que assim, amar uma coisa que tu perdeu é foda, deixa confundido o coração, né? Depois ele fala aqui que as coisas tangíveis, ou seja, as coisas que a gente pode tocar, os bens materiais, por exemplo, tornam-se insensíveis à palma da mão. Então, quando a gente toca em, sei lá, aqui no meu copinho d'água, insensível. Mas as coisas findas, né, as coisas que terminam, muito mais do que lindas, essas ficarão. Ficarão aonde? Na memória. Porque é isso que o poema está falando, o título do poema. Então é importante também vocês se atentarem ao título. O título, ele traz esse tchan aí para a gente entender. O poema, às vezes, tem que estar no título. Então, por que a gente vai pensar as coisas findas, as coisas que acabam, elas não são as memórias, tipo assim, aqui no caso, talvez os relacionamentos, né? Porque ele tá falando que ele perdeu, ou ele tá amando ainda o perdido, a ex, sei lá, por exemplo, não sei. Essas ficarão na memória, né? Então a gente tem que entender o poema e entrar na mente do poeta, e de coração aberto. E claro que é foda que vocês têm 3 minutos para resolver a questão. Mas vocês devem pensar o seguinte: porra, aquela questão que é uma chargezinha, talvez eu resolva em 1 minuto e meio. Então eu posso deixar 4 minutos para entender a questão do poema, tá? Então pensem nisso, tá? Se dediquem ao poema, entrem na cabeça do autor, leia sempre o enunciado, leia sempre a fonte, leia o título do poema e busca aquilo que o enunciado está pedindo de vocês, que eu tenho certeza que vocês conseguem. Talvez vocês não acertem todas as questões de poema, isso é normal, tá? Não vai afetar tanto a nota de vocês, então fiquem tranquilos, mas tentem fazer, se tiverem tempo, claro. Bom, trabalhamos narração, trabalhamos poema, agora vamos trabalhar música. Gente, o que eu posso falar da música? A música é como um poema. É um texto geralmente curto, também com poucas palavras, mas que vai trazer uma expressividade ali. Vai trazer temas grandes, digamos assim, em poucas palavras, tá? E eu quero que vocês se atentem a 2 coisas principais. Primeiro serão temas sociais, que podem estar caindo, e também temas regionais, uma vibe regionalista, principalmente em questão que já caiu várias vezes, questão de Nordeste, no questão de tipo a fuga do sertão, saudade da minha terra, isso é comum de cair, tá? Então vamos pegar primeiro essa questãozinha que a gente analisou e caiu no primeiro simulado de vocês desse ano, lá em março, tá? Não sei se vocês lembram. A música se chama Som de Preto, tá? E ela é do MC Amilcla e Chocolate aqui, tá? Bom, fala o seguinte: o nosso som não tem idade, não tem raça e não tem cor, mas a sociedade pra gente não dá valor. Só querem nos criticar, pensam que somos animais. Só existiu o lado ruim, hoje não existe mais, porque o funkeiro de hoje em dia caiu na real. Essa história de porrada, isso é coisa banal. Agora pare e pensa, se ligue na responsa. Se ontem foi a tempestade, hoje virá na bonança. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado, tá? Então, tá trazendo aqui a questão do funk, tá? Ou principalmente o funk marginalizado, o funk da periferia, o funk dos pretos, tá? Ele fala o seguinte:
no enunciado. À medida que vem ganhando espaço na mídia, o funk carioca vem abandonando seu caráter local, associado à favela e criminalidade no Rio de Janeiro, tornando-se uma espécie do símbolo da marginalização das manifestações culturais das periferias em todo o Brasil. Gente, o funk, né, ele era um negócio ali, né, principalmente nas periferias do Rio de Janeiro, ele virou uma identidade, né, virou uma forma de se expressar, virou uma linguagem das periferias do Rio, depois das periferias de outras cidades do Brasil, e hoje o funk ele é tocado tanto na periferia quanto na boatezinha dos boyzinhos de São Paulo, né? O funk, se a gente pegar, por exemplo, a cantora Anitta, tá em Nova York, sei lá, entendeu? Então pensar nessa expansão aí, nesse crescimento do funk, que antes talvez, que nem fala aqui, a sociedade que só queria nos criticar, não sei o quê, se existia o lado ruim, hoje não existe mais. É som do preto do favelado, mas quando toca ninguém fica parado, todo mundo curte, né? Então, é isso aí que a gente tem que pensar na música também como um poema e também, aqui no caso, talvez uma crítica aí social. Bom, o verso que explicita a marginalização, no caso aqui, para a gente responder a questão, é a sociedade para a gente não dar valor, né? Claro que hoje talvez isso ainda melhorou um pouco, mas ainda, claro, ainda é marginalizado. Apesar de, né, que nem eu falei, tocar na boate do Boyzinho de São Paulo, também acaba sendo que pensar que talvez os mais velhos ainda tentam marginalizar esse funk aí, tá? Agora, vamos pensar nessa música aqui, Saudade da Minha Terra, do Chitãozinho Chororó, que vão estar falando o quê? Daquele tema de tipo, sair do Nordeste e fui para São Paulo, por exemplo, né? Então, de que adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação arreio o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, o sabiá cantando no Jequitibá. Para Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém que diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu fico com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando de longe, escutando, alguém está chorando, com a rádio ligada. Então, qual que é a vibe aqui? A pessoa está ali em São Paulo, mas está pensando o quê? Na terra que ela deixou, com saudade do sertão, por exemplo. E aqui é legal a gente também pensar na questão de variedades linguísticas que a gente viu na aula passada. Por quê? Vocês podem ver até algumas palavras que trazem essa pegada mais regionalista, que talvez em algumas cidades não seria normal, mas que desculpa, me perdi. Que em algumas cidades não seria normal, mas, por exemplo, aqui talvez o sertão nordestino seria muito normal, né? Bom, agora eu acho que a gente pode tratar o próximo assunto, que é intertextualidade, tá? Só deixa eu concluir uma coisa aqui. Bom, o que a gente deve pensar em intertextualidade, tá? É o seguinte. Intertextualidade é a relação entre textos, né? Então, entre dois textos ou entre mais textos. Eu acho que a gente também deve pensar em um negócio que é a produção contínua do conhecimento, ou também a produção contínua, sei lá, das coisas. Porque, claro, eu crio uma coisa, depois outra pessoa cria em cima do que eu criei e assim vai indo. Não é uma coisa isolada, cada um criou aqui. Não. A gente tem vivências conjuntas e uma coisa leva a outra, mais ou menos aí. Tá. Então, primeiro, o que é intertextualidade? Relação entre dois textos. Essas relações, elas podem ser de semelhanças, de continuação, de concordância. É isso aí, o que o cara falou antes está certo. E acrescento mais, está muito certo. Ou pode ser de contraste, eu posso pegar um texto e dizer, não, cara, tu está errado. E é isso muitas vezes que a gente vai ter na academia, né, na ciência, na universidade, tipo, muita gente discordando. E vai pegar o trecho de um autor e falar, não, isso aqui tu tá errado, e daí pega de outro. Enfim, vai montando esses quebra-cabeças, tá? Mas, para a gente pensar de uma maneira geral, relação entre textos. E aqui, o que a gente consegue ver nessa imagem aqui? Praticamente, acho que todo mundo vai saber que essa imagem foi primeiro feita pelos Beatles, né?
a capa do álbum lá dos Beatles, que mostra aí os Simpsons, tipo, imitando, né? Fazendo uma paródia, por exemplo, tá? E é isso que a gente deve pensar nessas relações. Mas pensando melhor ainda em Enem, a gente pode ver principalmente a intertextualidade entre as obras, entre as palavras ou entre diferentes textos. Aqui a gente vai falar do poema de Gonçalves Dias, que é Na Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canto Sabiá, Canção do Exílio, tá? Aí ele falava o seguinte: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E agora o hino nacional do Brasil, ele pega frases ali do poema de Gonçalves Dias, que foi escrito no Romantismo, primeira fase, né? Do que a terra mais garrida, teus cisões em dos campos tem mais flores, né? Tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, simplesmente copiou, nossa vida no teu seio mais amores. Então, é a relação bem direta, bem explícita, inclusive copiou alguns trechos, né? Tá até ali, no caso, marcado entre as aspas ali, nosso hino nacional, né? E se a gente pegar os escritores modernistas, principalmente os da primeira fase, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, sei lá, eles, cada um tem uma versão da Canção do Exílio. Eles todos parodiam essa obra. Então, lembra que no final o Gonçalves Dias não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, né? E o Oswald de Andrade vai falar: não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então aqui ele está também claramente copiando ali, fazendo uma paródia da obra de Gonçalves Dias, escrita alguns séculos atrás. Acho que dá mais de 2 séculos atrás. Até mais. Não sei. Enfim. Anos atrás, tá bom. E no Enem, mais uma coisa que sempre vai acontecer, questões de certeza, tanto tá lá na matriz de referência, vocês podem ver, é que vocês devem relacionar 2 textos. O Enem vai te dar texto 1, texto 2, e vai te pedir uma coisinha ali no final. Porque eles querem que vocês tenham essa habilidade, tá? Porque isso é muito importante. Até na vida, a gente pensar que várias vezes vocês vão estar com informações conflitantes. O mesmo evento vai ter gente defendendo A e defendendo B. Até, por exemplo, na política, a gente tem o mesmo evento, uma pessoa vai chamar de, sei lá, as palavras, elas têm conotações, né? Então, por exemplo, em discursos de presidentes ou tipo de ex-presidentes, um falando mal do outro, enfim, o mesmo evento ele pode ser tratado de diferentes maneiras. Então, vocês têm que lidar com informações conflitantes. Nem sempre pode ser conflitante, às vezes elas podem concordar. Então, por isso que eu falo, intertextualidade, ou é semelhança ou é contraste. E o Enem ele vai te pedir isso. Por exemplo, aqui, ó, sem a gente ler o texto, ele fala aqui: esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo. Ambos partem do ponto de vista de que, ou seja, ele quer que você leia 2 textos e diga o que eles têm em comum, ou seja, qual que é o ponto de partida deles, de onde eles partem, né? Então é isso que vocês devem observar aí. No caso, eu acho que não vai dar tempo para a gente ler, mas enfim, os 2 estão falando sobre consumismo, né? Sobre hábitos de consumo, e eu acho que é muito importante vocês lerem esse texto aí para ir para a prova, tá? Não deixem de ler o texto, os 2, acho importante. Porque a gente já vai entrar nesses tópicos finais aqui, tá? Primeiro tópico, tecnologias de comunicação e informação, tá? Vão cair 3 questões, 4, 5 ou até 6 questões tratando sobre tecnologias de uma maneira geral no Enem de vocês. Podem me cobrar depois, tá? É de certeza. Agora, o que vai cair? Daí eu não sei, né? Porque tem milhões de assuntos. O que a gente vai tentar trabalhar? A gente tem que pensar nos impactos da tecnologia na vida social, na vida em sociedade, na nossa vida enquanto indivíduo e enquanto, sei lá, grupo, enquanto sociedade mesmo. E pensar tanto para o bem, coisas boas, quanto para o mal, tá? O que já caiu? Tipo assim, gente, muita coisa, mas pode cair coisas de redes sociais, pode cair coisas de tipo o quanto as tecnologias avançaram e nos ajudaram. E também tem uma questão que era muito interessante, que é tipo assim, tá, ele compara 2 épocas, tipo assim, lá na Roma Antiga, a função dos carinhas que, sei lá, traziam documentos para lá e para cá era uma. E hoje em dia, pelo celular, a gente consegue mandar notícias um para o outro.
o que tem em comum aquela Roma antiga lá, não sei quanto antes de Cristo e hoje? Qual que é a mesma função do que aquela pessoa que levava a mensagem e agora a notícia que a gente encaminha pelo WhatsApp? Ou seja, nos dois casos, o que está acontecendo? O compartilhamento de informação. Então, tipo assim, muda as tecnologias, mas qual que é o negócio que fica? O compartilhamento de informação. A gente está compartilhando informações o tempo inteiro, sejam elas verdadeiras ou não. Aí entra a questão das fake news, que também é importante, eu acho que é um tema legal, tá? Pode cair em texto, e foi meio... Não foi esse o tema, né? Mas a redação do Enem 2018 teve um pouco a ver com isso daí, né? Não, mais ou menos, né? Mas enfim, sobre tecnologia, fake news e tal. Tá? Então, o que a gente pode pensar, né? Na questão aqui dos aplicativos, né? Então, Facebook agora vai virar o Meta, né? Nem eu entendi isso ainda, mas enfim, vai virar o Meta. Spotify, apesar de não ser exatamente um aplicativo assim de mensagem, a gente ouve música por muito tempo, né? Twitter, que virou uma rede de desabafo, né? Por exemplo, a gente tem muitos, inquietações a gente acaba botando no Twitter, mas também tem assuntos sérios ali no Twitter, né? A divulgação de informações. Facebook, vamos pensar que talvez a nossa idade, né, digamos assim, mais jovens não usem, mas gerações mais velhas ainda usam. E Facebook foi meio que uma arma política de propagação até de fake news. Então a gente tem as eleições ali do Trump nos Estados Unidos, a gente tem o Brexit na Inglaterra, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, a gente tem a eleição de Bolsonaro no Brasil, a gente tem várias coisas que giraram em torno de compartilhamento de informações no Facebook. Até hoje o Mark Zuckerberg está envolvido em não sei quantos escândalos aí, por isso que até que ele trocou o nome, de tipo, eu preciso... É liberdade de expressão para todo mundo ou a gente precisa restringir conteúdos também, né? O Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, não tem mais a conta no Twitter, né? Se eu não me engano, foi tirada porque ele até, né, aquela questão que aconteceu em janeiro, quando ele perdeu as eleições, de incitar ódio, né, nas plataformas, e o quanto isso é perigoso. Então, podem vir textos falando sobre isso, tá bom? Isso eu acho que é importante vocês pensarem, tá? Agora, o que a gente também pode pensar? A questão da pandemia, que tem coisas mais recentes, home office, né? Então, o que a gente tem aqui, por exemplo? Parece que o pai com as duas crianças dentro de casa, e o home office, o computador está ali, mas também o desenho da criança está aqui, o celular, aqui está o brinquedo das crianças, e tipo assim, se a escola está fechada, as crianças ficam dentro de casa, e ele ainda tem que trabalhar e cuidar das crianças, como é que fica isso? E isso que vocês podem perceber que esse homem aqui, ele ainda tem um baita de um computador, uma estrutura boa, uma casa boa, não sei, uma impressora, tudo. Agora, também vamos pensar nos impactos sociais daquelas pessoas que não têm condições de trabalhar dentro de casa, que não têm acesso a um computador, por exemplo, que tem que ver tudo pelo celular, acaba dificultando muito. Então, essas desigualdades aí que também a pandemia deixou na cara. E por outro lado, também não necessariamente home office, mas essa notícia aqui é bem recente do Estadão, eu acho que eu vi, que brasileiros passam mais de 10 horas por dia na frente da tela. Gente, isso realmente é muito, sabe? E aqui, segundo universidades mineiras, o crescimento foi de mais de 60% no tempo que a gente passa na frente da tela. Vocês estão tendo aula por uma tela, né? Então vamos pensar no lado positivo e no lado negativo. Se não fosse a pandemia, talvez não existisse, talvez não. Provavelmente não existiria o canal Educa, né? O canal Educa existe graças a essas tecnologias da informação e da comunicação. A gente está tendo aula pelo Jitsi, eu estou gravando a aula, depois vou postar no YouTube, né? Eu tenho o WhatsApp de vocês, a gente consegue trabalhar um monte de conteúdo graças à tecnologia. Eu estou em Florianópolis, tem gente assistindo aula em Alagoas, né? Então vamos pensar nesse lado bom. Mas também, claro, vocês estão me ouvindo por uma tela, né? Eu, por exemplo, tive aula de manhã na faculdade e fiquei o dia inteiro na frente do computador. Eu passo mais de 12 horas na frente do computador tranquilo, né? Então, isso também acarreta danos à saúde, né? E a gente ainda vai trabalhar um pouco de saúde, tá? Outra questão que a gente pode ver em textos também, a febre do TikTok, né? Eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa que meio que me viciei em TikTok, né? Parece que eu só tô relaxando se eu tô vendo TikTok. E ficamos horas lá passando o dedo e vendo vários TikToks e dancinhas e receitas, e indicações e viagens e não sei o que, tudo no TikTok, né? E as pessoas, por exemplo, eu tenho conhecidos que, tipo, entraram no TikTok e hoje tem milhões de seguidores, né? Então a gente também acaba se expondo na internet.
E vamos pensar também em todos os algoritmos por trás, não só do TikTok, mas Instagram e outras redes também, né? Eu tenho a impressão que né, os aplicativos, o celular ele consegue nos ouvir, né? Quando a gente manda um áudio para uma amiga nossa, um amigo nosso, depois aparece um vídeo lá no TikTok, do nada, né? Porque a gente nem pesquisou. Então, antes era as propagandas no Instagram, né? Que era a partir das tuas pesquisas no Google. Agora o celular até te ouve, né? Ele ouve e põe no algoritmo. Eu tenho um pouco de medo disso, mas enfim, acontece, vamos pensar. Aí que também pode vir um texto sobre os algoritmos. Agora, um assunto também que é um pouco delicado, mas também é muito importante, o Enem ele pode mexer com isso. O Instagram e os padrões de beleza, né? Os filtros, por exemplo, que a gente tem para afinar o nariz, para deixar a boca assim, deixar a boca assada, para não sei o quê. Então, isso acaba sendo, né, aquela coisa de tipo, eu preciso ser assim para ser bonito, né? E, claro, vamos contrastar a realidade com o Instagram, né? No Instagram a gente posta a vida linda, só a vida boa, só as conquistas e tudo por trás nos dias que a gente está mal, por exemplo. A gente também tem todas as questões das cirurgias plásticas, né? Teve aquela... explodiu o assunto daquela lipo LED que algumas blogueiras e não sei quem estavam fazendo, né? É uma cirurgia bem agressiva, vamos dizer assim, para ficar, por exemplo, magra, né? Então, o que essas redes sociais também causam no nosso psicológico, no psicológico individual e também na coletividade? Ah, todo mundo vai fazer cirurgias plásticas agora para ficar bonito, né? Também é um problema, o que acarreta, por exemplo, depressão, ansiedade no jovem, nas crianças que estão sendo expostas desde o nascimento a esse monte de redes sociais aí, e cada vez mais, né? Então, a gente já passa fazendo o link aí com o próximo tema de educação física, que sempre cai no Enem. Enem do ano passado foi, acho que, o Enem que mais caiu. 6 questões ou 7 sobre educação física, é muita coisa. Relacionando com tecnologia também, e eu acredito que também vai cair bastante esse ano, tá? Então, vocês devem pensar em vários possíveis temas a partir da educação física, tá? Pensar, por exemplo, em saúde. Então, a saúde para o bem, então, fazer a prática física, fazer atividade física para a nossa saúde vale a pena, é muito bom, previne doenças, enfim. Então, lado positivo. Mas também temos a questão de toda a imagem corporal, então, da gente pensar os problemas disso, a gente se olhar no espelho e não gostar, então, talvez por influência do Instagram ou não, ou das redes, ou simplesmente porque o amiguinho é assim ou assado. A gente tem um aumento grande de suplementos alimentares enfim, que cada vez mais jovens estão querendo tomar na busca do padrão ideal de corpos, enfim, né? Então isso aí também é um problema, muito influenciado aí pelos Instagrams da vida, pelas blogueiras, pelos blogueiros, essa monte de coisa aqui também que a gente volta nesse ponto, né? A gente tem os problemas de imagem. Aqui eu trouxe uma questão, por exemplo, que envolve a acne, mas também tem a questão de, tipo, o corpo, né? Enfim, né? Então, isso também pode acarretar em problemas de saúde. Então, o Enem 2019 trouxe a questão de anorexia e bulimia, que são assuntos bem delicados, mas que, né, são necessários tratar aí nessa busca do padrão ideal, que, na verdade, não deveria existir, não existe, né? Falando também sobre o tema de educação física, idosos e crianças. A prática de atividade física por idosos, ela é importante para garantir mais longevidade, né? Então a gente também tem os avanços da medicina, por exemplo. A gente também pode falar das crianças, né? Que as crianças elas precisam do esporte para ter um desenvolvimento corporal, também importante. Educação física nas escolas, então as práticas de fair play, por exemplo, de aprender o futebol, o vôlei, o basquete, e também a luta e respeitar os colegas no meio do esporte, né? O Enem já cobrou isso, cobra todo ano uma questão, tá? E eu também trago a questão do futebol mais especificamente, porque nos últimos anos tem uma questãozinha, pelo menos, sobre futebol, já que é o esporte mais jogado aqui no Brasil, enfim. Então, da ano passado, caiu a diferença do salário, por exemplo, da Marta e do Neymar. Apesar da Marta ter feito, por exemplo, mais gols, o salário dela é infinitamente menor do que o Neymar. Então, também questões de gênero que aparecem no Enem, né? Na prova de linguagens também é um assunto recorrente, que é importante lembrar, a questão das mulheres, né? Na sociedade, machismo, também isso cai, tá? Não em educação física, bom, até em educação física, mas também em outras questões, ok? Bom, continuando aí
corpo, a gente tem a arte corporal. A gente trabalhou bastante o que é linguagem, né? A linguagem é a gente poder se expressar e a linguagem faz parte da nossa identidade. A gente pode se expressar com palavras, a gente pode se expressar com palavras faladas, com palavras escritas, com gestos e também com o corpo. Então vamos pensar, por exemplo, na dança, nessa arte, que o Enem até chamou de body art, né? Teve uma questão, acho que 2018, desculpa, que fala da body art como esse instrumento não, como a dança enquanto uma forma de se expressar, uma forma de passar informação e passar sentimento, né? E no Enem do ano passado caiu o tal do slam do corpo, né? O que é isso? Uma pessoa, ela narra, né, ela recita o poema, enquanto a outra, ela vai usar as libras, né? E vai usar toda a linguagem corporal, vai se mexer, vai interpretar como se fosse um teatro para aquelas pessoas que são surdas. Então, uma coisa muito importante aí também relacionada à inclusão, tá? Então, a gente tem o corpo e a arte aí também muito juntos. Agora, falando sobre artes, de uma maneira geral, também cai no Enem, em português, né, em linguagens, a questão das artes, né? E a gente vai pensar em arte como uma coisa bem grande, tá? E o que eu acho que é interessante a gente pensar? Isso aqui é como se fosse a arte clássica, né? O Michelangelo, acho que foi o Michelangelo que pintou, não sei, com quase certeza. Não sei, não vou falar merda aqui, mas enfim. Uma pintura clássica, o que seria né, da academia de artes, uma pintura perfeita e tal, com pessoas e bababá, as cores. E primeiro a gente tem isso. E agora a gente tem, tipo, isso aqui, coisa aí que a gente não sabe nem o que é. E isso também é considerado arte, né? Isso também é arte. O abstracionismo também é uma forma de arte. Então a gente pensar nessa passagem, eu queria até ter botado uma flechinha aqui, de uma coisa que antes uma arte era muito restrita às elites, restrita a um corpo que é isso, que é uma coisa perfeita, e hoje a gente tem arte de múltiplas maneiras, né? Eu acho que é mais legal a gente pensar que no Enem ele vai mais cobrar a arte moderna e a arte contemporânea, e começando principalmente nas vanguardas europeias. Então a gente tem o cubismo com o Picasso, a fragmentação, né? A gente tem os múltiplos lados, a pessoa em perspectiva, o surrealismo do Dalí, né? O imaginário onírico. Aqui essa palavra é perfeita, o onírico, né? O sonho, quando a gente está sonhando surreal mesmo, tipo assim, uma maçã com um relógio dentro, né? A gente tem o expressionismo que vai trazer essa expressão, essa subjetividade, e essa subjetividade que não é uma coisa muito boa, né? Então a gente tem o Grito do Edvard Munch lá na Alemanha, tipo, o negócio não estava bom lá, não. Então ele vai trazer tons escuros e contrastes e deformar a realidade, porque, tipo assim, o que está acontecendo no mundo não é necessariamente bom, não é essa paz aqui, essa coisa linda. Pode ser o grito, pode ser uma coisa pesada, né? O futurismo, a gente tem a apreciação pela tecnologia, ele quer uma arte que é movimento, que é uma coisa ágil, que é velocidade, que é o automóvel, né? E o que a gente pode pensar é no manifesto futurista. Eles querem uma arte, tipo, eles querem destruir o museu, foda-se o passado, vamos olhar para o presente, eu quero uma coisa veloz, né? E o que eu acho que é o mais interessante, que é o que eu mais gosto, é o dadaísmo, né? Então a gente pensar tipo, nos ready-mades, nas coisas que já estão prontas, tipo o mictório. E eles chamam o mictório de a fonte. Lembram disso? Então, a fonte é o mictório, ou seja, onde a pessoa urina, onde tem aquele excremento, aquilo é a fonte da vida. Então, é a ironia para criticar a sociedade. Essa sociedade que lá estava entre a Primeira Guerra ali e a Segunda Guerra, enfim. Essa sociedade que produz guerra, na verdade, ela está pegando uma coisa que é, sei lá, ela está sendo ridícula, ela é ridícula. E aí eu vou criticar chamando um mictório de a fonte da vida, por exemplo. E qual que é a relação do dadaísmo com quase todas as questões do Enem, que eu acho que é o mais interessante a gente pensar nisso. Que eles pegam elementos, coisas que já estão prontas e chamam de obra de arte. Então, um mictório virou uma obra de arte. Aqui nesse caso, esse autor, esse pintor, sei lá, aqui, ele pegou uma cama, ele literalmente pegou uma cama, pintou em cima da cama, ou seja, pegando objetos que não são arte e transformando em arte. Isso caiu várias vezes no Enem, tá? Cai quase todo ano a mesma coisa. Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção e peguem. É eu pegar elementos que não são arte e transformar em arte, subvertendo a questão de, tipo, a arte perfeita, a arte clássica aqui. Muito pode ser arte. A pichação, o grafite também são forma de arte, né? A gente pensa a arte em uma visão ampliada, e é isso que é o mais importante, tá?
Sobre as escolas literárias, passar bem rapidinho, que a gente já está no tempo, né? Literatura portuguesa, gente, não se preocupem muito, é muito raro de cair no Enem, talvez caia Camões e tal. Quer dizer, não vou dizer que é muito raro, pode cair, mas eu acho que vocês devem se atentar mais à literatura brasileira. Vamos pensar quinhentismo, literatura de informação, ou seja, para os indígenas, de informação, para o rei lá de Portugal, então a carta de Pero Vaz de Caminha, e literatura de catequese, para instruir, né, catequizar os indígenas que estavam aqui no Brasil, bem na época do descobrimento. A primeira escola, vamos dizer assim, do Brasil é o Barroco, né? Então a gente tem o Gregório de Matos Guerra lá criticando tudo e todos, e o padre Antônio Vieira com o cultismo e conceptismo. Então sempre lembrar das oposições, né? Que é o que a gente chama aquela figura de linguagem, que é meu Deus do céu, eu super esqueci agora, o paradoxo, né? O contrário a si mesmo e também as antíteses. Depois a gente tem o arcadismo, né? A gente vai lá para Minas Gerais, Ciclo do Ouro, o equilíbrio, fugere urbem, fuga da cidade, né? Vamos sair da cidade, vamos viver a vida pastorando aqui na natureza, um tom bucolismo, né? Com a minha amada, graças a Deus, com a Marília, né? Marília de Dirceu, por exemplo. Depois a gente vai ter romantismo, com as suas fases, né? A gente tem o indianismo primeiro, depois, né, com, por exemplo, Gonçalves Dias, né? Depois a gente tem o ultrarromantismo, aquela fase pessimista, a fase byroniana, que quer morrer. E por último, o condorerismo, na poesia, que é o Castro Alves, por exemplo, por o Poeta dos Escravos, né, o Navio Negreiro. Também no romantismo a gente vai ter a prosa, né? Isso aqui é da poesia, também tem a prosa, com José de Alencar, por exemplo, que é o Senhora, né, Lucíula, e enfim. Depois a gente vai ter o realismo. O realismo, ele é real, ele quer expor de uma maneira mais crítica a sociedade. Então a gente tem o Machado de Assis com crítica social. A gente tem, e objetividade, né? Depois a gente tem o naturalismo, que é meio junto, tá? Essas três escolas literárias aí. Naturalismo do que a gente acabou de ver, né? Do Cortiço, por exemplo. O que o Cortiço prega, né? A questão de, tipo, cientificismo, coisas, né, exatas, enfim. Parnasianismo é a busca pela perfeição poética, né, que nem a gente viu ali no vaso chinês, o poema. Depois a gente vai ter simbolismo, por exemplo, com Cruz e Souza, subjetividade, cosmos, né, essas coisas da natureza e introspecção, né. E o mais importante, com certeza, para o Enem, vocês devem focar os esforços aqui no modernismo. Começa em 22 e vai, né, até aí a década de 60 ali no mínimo. Então, a forma livre, trazer coisas do cotidiano, fazer uma literatura genuinamente brasileira, porque antes isso aqui era meio que copiazinha da Europa, vamos dizer assim. Agora, o modernismo, não, eu quero uma arte que é brasileira, tá? Aqui tem um mapinha mental para vocês estudarem mais ou menos um pouquinho das escolas literárias, tá? Cada uma, mais ou menos. Depois eu quero que vocês foquem aqui no modernismo, tá? Então, a busca pela liberdade de expressão, eu quero criar o que eu quero, não quero aquela arte perfeita, eu não quero essa arte perfeita, eu quero modernismo, eu quero criar, quero experimentar coisas novas, subjetivas, tá? É dividido em mais ou menos é dividido em 3 fases, né? Então, primeiro uma fase de experimentação, uma fase que quer quebrar tudo, né, vamos dizer assim, Manifesto Pau-Brasil, Manifesto Antropofágico. Depois, segunda fase, uma fase mais consolidada, né, a gente tem o Carlos Drummond de Andrade aqui, muito importante para o Enem, por favor, estudem Carlos Drummond de Andrade essa semana. Depois, terceira fase, a gente também tem um pouco de prosa urbana, intimista e regionalista. A gente vai lá para o Nordeste, também vai ter críticas sociais, vai ter a questão dos sertões, a seca, vai aparecer aí, tá? Agora, o último assunto, gente, eu sei, eu vou ser bem rápido, já estou acabando a aula, gramática, tá? O que é mais importante vocês pensarem na gramática na prova de português? Pode cair, tá? Questão de conectivos. Eu sei que vocês já trabalham em redação, isso aqui vocês já sabem quase que decora, mas é importante vocês saberem as relações que os conectivos trazem, né? A coesão textual é garantida. Eu gosto de pensar na concessão, principalmente, ou embora, tipo assim, ou apesar de, né? É uma coisa que devia proibir, mas não proíbe. Então, tipo assim, ou, né, devia permitir, mas não permite. Então, apesar de ter estudado muito, ele foi mal na prova. Quando eu falo que ele estudou muito, a gente pensa, então ele foi bem, mas não, ele foi mal. Então, esse vai e volta, né? Então, aqui vocês podem olhar, estudar depois certinho, gravem isso muito bem, o que quer dizer cada coisa, cada palavra, porque vocês vão ter que usar na redação e também pode aparecer nos textos aí nas questões de português.
E por último, a coisa que é mais importante também em termos de gramática é a questão dos verbos. Vai ter textos literários que eles vão perguntar se os tempos verbais estão diferentes. E vocês têm que olhar para os verbos e saber em que tempo verbal eles estão, se isso que pedindo a questão, né? No português a gente tem 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Imperativo é aquele de mandar, né? Tipo, vem pra caixa você também. O afirmativo pode ser positivo ou negativo. Ou, tipo assim, não vem na minha festa hoje. Tchau pra ti, né? O modo indicativo é o mais normal, presente. Eu faço, eu fiz, sei lá. Pretérito perfeito, uma coisa que acontece, uma coisa que, desculpa, que acontece não, que aconteceu. Eu fui à escola, tá? Eu fui à escola e depois fui ao shopping, tá? Pretérito imperfeito é uma coisa que você fazia. Então, tipo assim, eu comia abacaxi, né? Aquele negócio de, tipo, eu comia, eu fazia, eu queria, né? Não, queria não, né? Não, queria não, desculpa. Pretérito mais que perfeito é um pretérito anterior ao anterior. Tipo assim, ele fizera, ele comera, né? É aquele que é meio estranho que a gente geralmente não usa, né? É importante vocês pensarem que ele é antes do pretérito, tá? Futuro do presente é o futuro que vai acontecer, tipo, eu irei. E futuro do pretérito é tipo, eu iria. Eu iria naquela festa, mas não vai dar, tá? E por último, modo subjuntivo é tipo, que eu faça, sei lá. Ou tipo, quando eu fizer, né? Pretérito imperfeito, se eu fizesse. Enfim, não é tão importante. Mais importante é vocês saberem diferenciar que o pretérito mais que perfeito ele é mais antigo ainda do que o pretérito perfeito. E o imperfeito também, no caso. Gente, eu sei, desculpa, fui muito rápido. Eu sei, eu trouxe muita coisa. Passei um pouco do tempo, peço perdão também. Mas, enfim, muito obrigado por terem vindo, tá? Foi ótimo trabalhar com vocês esse ano. Vou só parar a gravação aqui rapidinho e a gente já começa. Só um minuto, que eu não sei mexer direito aqui.